É sobre esse tema que conversamos agora com o economista Pedro Brinca, que se junta a esta emissão via videochamada. Boa noite. Obrigada por se juntar a nós novamente. Vamos olhar para estes sinais de dificuldades económicas. É o próprio Presidente a admiti-lo, não é propriamente comum. E estamos também a olhar para o FMI, que está a considerar que estas dificuldades económicas podem mesmo ser um entrave à produção mundial. De que forma é que estes problemas nos afetam a nós, Portugal especificamente, e a outras economias no mundo? Bem, em primeiro dizer que tem toda a razão quando diz que não é nada comum. Desde que Xi Jinping tomou o poder, em 2013 ou 2014, foi a primeira vez que fez referência a problemas económicos ou algum abrandamento económico. Por isso é um momento até algo histórico. De que maneira é que isto se reflete? Bem, é bom lembrar que nós não estamos a falar de uma economia propriamente pequena. Estamos a falar de um motor, a fábrica do planeta. Estamos a falar de um país com 1,4 bilhões de pessoas. Estamos a falar do maior exportador mundial, segundo maior importador mundial, e numa economia tão diversificada como a atual, muitas fases de produção de determinados produtos passam obrigatoriamente pela China. Como é que isto nos afeta? Nós temos uma balança comercial bastante deficitária com a China. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o valor das importações da China supera bastante o valor das exportações que enviamos para a China, e nesse sentido, alguns dos problemas que a China está a ter, de uma forma direta e mecânica, até nos podem beneficiar. Como, por exemplo, a China está a braços com um problema de deflação. Os preços da China, em vez de estarem a abrandar, como nós vemos na Europa, até estão a cair, estão em terreno negativo em termos de crescimento. Isto poderá embaratecer, tornar as importações mais baratas e, por essa via, também contribui para aliviar a inflação em Portugal, contribui também para aumentar o crescimento em Portugal, porque a procura externa líquida, ou seja, exportações menos importações, contribuem de forma positiva para o PIB. Mas isto seria uma avaliação, à primeira vista, um pouco ingênua. E porquê? Porque, como disse há bocado, hoje em dia as cadeias de produção, as cadeias globais de valor, todo o processo produtivo de um determinado produto passa por muitos países de forma a que se torna relativamente difícil tentar perceber o impacto que pode ter. Eu dou um exemplo. Em 2020, quando começou a crise do Covid, em fevereiro, ainda a crise nem sequer tinha chegado à Europa, ainda era uma crise essencialmente na China. Temos, por exemplo, uma importante empresa de cortumes no norte do país que parou as suas operações. E parou as suas operações não porque tivesse ou importasse muita matéria-prima da China. A exposição que tinha era cerca de 1%. Não, parou as suas operações porque uma grande parte dos produtos que precisava para operar, são pigmentos para tingir as peles, vinham precisamente da Alemanha e da Suíça. Ora, pois bem, os fabricantes alemães e suíços desses pigmentos usavam matéria-prima chinesa. E essa empresa parou em fevereiro, mais uma vez, não porque tivesse uma exposição direta, mas porque tinha uma exposição indireta através da cadeia de produção à China. Ora, será que isto se pode repetir? Um dos principais, ou os principais grupos que também estão muito preocupados com o abrandamento da economia chinesa são as empresas que exportam e abastecem o mercado doméstico chinês, os telemóveis, a Apple, por exemplo, mas muito importante para nós, a Volkswagen, que abastece o mercado chinês em grande medida com os seus automóveis. Ora, pois nós sabemos que uma das fábricas por onde passa uma boa parte da linha de produção da Volkswagen é precisamente a de Palmela, em Portugal, faz parte dessa linha de montagem. Por isso, esse abrandamento chinês, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, por exemplo, no caso da Alta Europa, pode pôr em causa uma boa parte da nossa atividade económica. É sempre muito difícil fazer estas previsões, porque implica perceber para cada produto em que medida é que a China, e por acaso está em quase todas as cadeias de criação de valor, porque lá está, segundo maior importador do mundo e o maior exportador mundial. É muito difícil perceber realmente, quantificar o impacto que isto pode ter para uma economia como a nossa. Não obstante, não são boas notícias e esperemos que a China possa ter desenvolvimentos mais positivos em breve. Pedro Brinca, muito obrigada por estas explicações aqui na CNN. Resto boa noite para si. Obrigado.